Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos iniciando hoje estudos a respeito da Palavra de Deus voltados para o Sermão da Montanha. Iniciamos com o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que nos diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando observamos essa palavra pobre de espírito, muitas vezes nos falta o entendimento, uma vez que esta palavra nos leva a entender sobre aqueles que estão com dificuldade espiritual, com problemas diversos e principalmente aquele pobre que nós comparamos com a ausência de condições materiais. Mas na realidade, quando o Senhor Jesus utilizava esse termo, ele buscava fazer um comparativo com as informações do Torá, com as informações do Tanakh. Isso significava o quê? Para o povo que estava ouvindo, que era judeu, que tinha os ensinamentos, ele buscava fazer o comparativo com a sua pregação atual, levando o povo a buscar recursos daquilo que foi dito pelos profetas, daquilo que foi dito no Antigo Testamento, como nós observamos em diversas passagens. Em Isaías, capítulo 66, versículo 2, encontramos: Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esses olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É muito importante observar essa situação, porque ele está falando especificamente sobre uma situação espiritual e principalmente para uma condição de separação em relação ao que nós vemos e que poderíamos compreender como situação material para um lado espiritual. Entendemos quando observamos também em Isaías 57, versículo 15, que diz assim: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto, santo lugar habito, como também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Na realidade, quando nós observamos Jesus falando sobre o pobre de espírito, ele está se referindo a pessoas que abandonam a sua condição de egoísmo, abandonam a sua condição de exaltação pessoal, têm a busca pela exaltação do nome do Senhor e que o coração abatido é aquilo que Deus procura. Nós vamos encontrar no Salmo 51, no versículo 17, dizendo o seguinte: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Entendemos, portanto, através dessa fala do salmista, que o mais importante para Deus é o espírito quebrantado. E esse que tem o espírito quebrantado é o que se refere o Senhor Jesus quando diz o pobre de espírito. Observamos também no Salmo 34, no versículo 18, que diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Fica mais claro quando nós observamos esse texto, porque o Senhor realmente está falando a respeito de algo que é extremamente importante. E quando nós observamos que no Pai Nosso nós começamos pelo fator dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino do Senhor Jesus, ele é feito de pessoas com coração quebrantado, com coração contrito, com coração voltado para a sua obra, com coração voltado para aquilo que Deus determina. E quando nós observamos todos esses fatores, entendemos que para o crente, o primeiro passo é se submeter à vontade de Deus, estar amparado, segundo a palavra do Senhor, nos desejos do Eterno. Então o homem precisa diminuir para que o Eterno cresça nos seus atos diários. Nós, hoje, ultimamente, observamos a postura de muitos cristãos, a postura de muitos homens que estão à frente de trabalho, ou muitos crentes que, dentro da igreja, se consideram superiores a outros, enquanto que a palavra do Senhor nos afirma que somos pó,
e necessitamos da graça de Deus. Entendemos que o Eterno quer do nosso coração um quebrantamento, quer de nós uma submissão, quer de nós que o espírito altivo seja abatido para que nós possamos andar em submissão e humildade diante do Senhor. E muitas vezes nós não temos essa condição. A palavra do Senhor também nos afirma que o homem, até por um bocado de pão, prevarica. Isso significa que muitas vezes alguém que tem somente aquilo que ele consegue colocar na sua boca, um pedaço de pão, por maior que seja, você não consegue colocar mais do que um grande pedaço na sua boca. E muitas vezes uma pessoa tem um pouquinho a mais do que o outro e já se acha superior. Muitas vezes dentro da igreja nós encontramos pessoas que se acham mais santas do que as outras, que medem as outras de cima a baixo, buscando encontrar um erro, buscando encontrar algum processo diferente na sua vestimenta que possa ser digno de repreensão. Enquanto que a palavra do Senhor determina que o sumo e supremo juiz é o Eterno e que nós devemos nos colocar na posição de subalternos, na posição de homens e mulheres tementes a Deus que visam a entender e visam compreender e propagar a palavra do Senhor com amor e com carinho. E muitas vezes nós não temos essa condição de sermos pobres de espírito, porque muitas vezes queremos nos tornar ricos na terra de coisas que não são dignas do céu. Esta palavra serve para a vossa meditação e que Deus vos abençoe.